Olá, o estudo de hoje, o estudo 256, temos uma mitzvah, um mandamento positivo, que é o mandamento 236. Essa mitzvah, ela fala sobre a penalidade daquela pessoa que causa um sofrimento, dor, no seu companheiro. Até agora nós estávamos falando do prejuízo que uma pessoa pode causar à propriedade do amigo. Agora, a partir de agora, já estamos falando do prejuízo que uma pessoa pode causar à pessoa, ao próprio corpo do seu companheiro. Então, aqui, quando a pessoa ela causa um prejuízo, um dano ao corpo do seu companheiro, então ele tem que fazer certos pagamentos como uma penalidade pelo seu ato. Aqui, né, nesse estudo, não estamos falando da proibição de causar ferimentos ao amigo. A pessoa pode fazer o seguinte cálculo: tá bom, eu tenho que pagar, mas às vezes vale a pena. Vou machucar ele e depois eu pago. Então a proibição não consta aqui nesse estudo. Tem uma proibição, é proibido bater no companheiro. Não só isso, é proibido até levantar a mão como uma ameaça para bater nele. Antes de bater já é proibido só levantar a mão. Mas não é a mitzvah que estamos tratando aqui, porque seria uma proibição. É proibido bater no seu companheiro. Aqui nós estamos falando sobre uma mitzvah positiva. É que uma vez que ele já transgrediu aquela proibição, ele tem que agora então tomar as consequências do seu ato, é que ele vai ter que pagar pelo prejuízo que ele causou. A avaliação desse prejuízo e quais são os pagamentos são as leis que se trata nessa mitzvah. E de uma forma geral, a Torá ela fala de 5 pagamentos que a pessoa aquele que atacou ele tem que pagar ao seu companheiro. Dependendo do caso, às vezes ele vai pagar os 5 pagamentos, às vezes ele vai pagar 4, 3, 2, 1, dependendo da situação. Os 5 pagamentos são o seguinte: primeiro é Nezek. Nezek é o prejuízo. Então, se eu machuquei algum membro, danifiquei algum membro, algum órgão do meu companheiro na briga, ao bater nele, eu danifiquei algum órgão dele. Então, se faz uma avaliação. Quanto essa pessoa valia antes no mercado de escravos, qual era o valor dela? E agora, depois que ele teve esse prejuízo, por exemplo, se eu ceguei ele, ou se eu cortei um dedo dele, Deus nos livre. Então agora, se forem avaliar essa pessoa no mercado de escravos, o valor dela vai ser menor, por causa que ele tem alguma deficiência. Então se faz essa avaliação e a diferença é o nezek, que é o prejuízo que isso eu devo pagar. Depois se paga o tsar, o sofrimento. Se Deus nos livre, essa pessoa teria que passar por um procedimento que ia causar a mesma coisa nele. Por exemplo, ele perdeu um dedo. Mas tem um jeito como fazer isso daqui sem dor. E tem um jeito que eu fiz com dor, né? Que eu machuquei, quebrei o dedo dele. Então, nesse caso, a gente avalia quanto que a pessoa estava pronta, se ele tivesse que quebrar o dedo de qualquer jeito. Mas se eu pudesse fazer isso aqui sem dor, com anestesia, e eu fiz com dor, quanto que ele, se faz o cálculo, quanto que ele estava pronto para pagar para ser feito sem dor. Então, Deus nos livre, uma pessoa que era diabética, então tem que tirar um órgão fora. Então, quanto que ele está disposto a pagar para que isso aqui seja feito sem dor. E eu fiz com dor, mas esse é o valor que eu devo pagar para ele. Depois temos ripui, a cura. Eu causei um ferimento nele, agora para curar ele. Qual o custo do tratamento eu tenho que arcar com ele. Shevet é o tempo enquanto essa pessoa estava impossibilitado de trabalhar, por causa que ele estava no meio do tratamento, ou ele estava de alguma forma que ele estava impossibilitado de trabalhar, então eu tenho que pagar o que ele deixou de lucrar porque ele não estava trabalhando. E depois, por último, eu tenho que pagar a vergonha. E a vergonha daí depende da pessoa, depende da situação, depende de quem que foi que causou o sofrimento, depende de quem que recebeu o ataque, quem que foi ferido. São todos os cálculos que o Beit Din avaliavam para poder fazer esse pagamento. Então esses são 5 tipos de pagamento, dependendo da situação. Às vezes eu tenho todos os 5, às vezes um não tem, ou às vezes 2, você pode pagar do 1 ao 5º pagamento. Essa é a mitzvah de hoje, o mandamento 136. No final ele menciona que essas avaliações tinham que ser feitas por um Beit Din, por um tribunal de Smuchim. Smuchim era a palavra semichá. Semichá é o diploma de rabino chamado de semichá. E o conceito original era porque Moshe
quando ele apontou, Moshe Rabbeinu, quando ele apontou o sucessor dele, Yoshua, ele samach, ele apoiou a mão dele sobre ele. Assim, na verdade, ficou então a tradição que quando um professor ou um mestre, ele aprova o aluno dele para que ele possa ser uma pessoa que vai definir as leis, então tem a smichá, que é a tradução literal, ele apoiou, é o apoio, que olha, eu estou apoiando que essa pessoa ele é apto para poder agora falar as leis. O Beit Din, então, tinha que ter a smichá, era um Beit Din que tinha uma tradição que foram apoiados o mestre que apoiou o aluno, e assim, nas sucessivas gerações, até Moshe Rabbeinu.